O nosso evangelho é Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos também acolher aqueles que estão celebrando conosco no dia de hoje. E neste primeiro sábado do mês de março, nós temos aqui 360 pessoas participando da Santa Missa. E acolhemos todos vocês, desejando aí um bom dia, um bom domingo, bom final de semana, bom feriado, bom carnaval, mas que tirem também um tempo para rezar, É possível a gente descansar, mas também rezar, pegar um pouco a Bíblia para ler, Isso é interessante. Para representá-los aqui, Alessandra, governador Valadares. Alessandra é a nossa Alessandra aqui, está em governador Valadares, junto com a filha, empolgados porque o genro vai agora para São Paulo, para fazer lá uma, residência em endoscopia. Então, o Henrique vai então aí se tornar aí um gastro. Então, Deus possa abençoar, que esse tempo aí são 2 anos, de formação, de especialização, Deus possa abençoá-lo, abençoar também aí então toda a família que está reunida para celebrar essa conquista dele neste hospital. A Tânia em Caldazinha, Goiás. Ô Tânia, que nome interessante. Eu quando li aqui, eu falei, gente, mas que nome de cidade? Caldazinha. Deus abençoe, Tânia, Deus esteja contigo, com a sua família, nesse tempo. A Marília, Belém do Pará. Deus te abençoe, Marília, Deus abençoe tua casa, tua família. O José em Guarulhos, São Paulo. Aí a gente lembra também a Janaína, o Júnior, a filha, todos que estão aí conhecidos em Guarulhos. Deus abençoe, José, tua casa, tua família. Queridos irmãos e irmãs, hoje então, de uma forma muito bonita, a gente vê o autor do livro do Eclesiástico falando da construção, da criação, melhor dizendo, do ser humano. Eu até me lembrei, tem um desenhozinho interessante, depois vou passar, Pedro, para postar lá. Ele não é muito, vamos dizer assim, correto, porque é Jesus, e na verdade quem cria é Deus Pai. Claro que Jesus na Trindade, por isso a gente vai no Gênesis e está dizendo façamos, o verbo está no plural, então a Trindade participa, mas esse desenho é muito interessante, porque é Jesus num torno de barro, fazendo um menino, então ali nascendo do barro uma criança. E aí a gente começa ouvindo o texto e vai lembrando, as nossas fragilidades, mas mais do que fragilidades, mais do que talento, eu fui criado por Deus. Eu fui criado por Deus.
Essa expressão bendita que de vez em quando a gente solta, né? A vida é minha, eu mando, eu faço, eu aconteço. Como que mudaria a nossa atitude se a gente tivesse muito claro isto? Deus que me criou. Deus que me criou. Aí a gente olha na questão da gestação, da concepção, né? Quantos gametas? Mais de 100 mil. Você consegue imaginar isso? No dia em que você foi concebido, foi lançado no útero da sua mãe, mais de 100 mil possibilidades. E você é uma dentre essas 100 mil. Dá conta de entender isso? Olha bem isto. E aí? Como é que fica essa realidade? Aí eu vou lá para aquele filme do resgate do soldado. Quando termina tudo, o capitão fala para o soldado, porque toda aquela confusão foi para resgatar um homem, um único. Aí o capitão, né, lá de toda aquela tropa, diz para esse soldado: faça por merecer, faça por merecer tudo o que aconteceu por tua causa, para te salvar. E o filme termina aqui, já vou fechar, e vocês depois batem no padre, porque diz que quando a gente fala de filme não pode falar do final, né? Mas quando ele volta idoso com a esposa, os filhos, e chega perto da sepultura do comandante e diz assim para os filhos e para a família, né? Fala para ele que eu fiz por merecer. Fala para ele que eu fiz por merecer. E aí, meu irmão, minha irmã, olha o que Deus fez por você. Será que nós vamos ter condição de, quase no derradeiro momento, quando encontrarmos com Ele, podermos falar assim: Senhor, eu fiz por merecer, posso não ter dado conta de tudo, mas eu procurei em tudo fazer o meu melhor. E aqui eu compartilho com vocês, depois de ler, eu leio sempre os evangelhos, fica na cabeceira da cama ali, né, a liturgia, eu leio o evangelho e a leitura antes de dormir, todo dia, não medita não, eu leio e né, cai lá na cama. Aí, mas antes de dar o suspiro derradeiro: Senhor, eu hoje não fiz nada perfeito, mas tudo que eu fiz foi o meu melhor. Boa noite. E aí? Você tem se empenhado no seu melhor? Porque quando você chegar lá, você vai dizer para ele: eu fiz por merecer. Gente, olha quanta coisa Deus tem nos dado, porque a gente às vezes olha, seja lá para a África, seja para coisa, em tantos lugares, a questão mesmo dos filhos, né? Essa semana toda aí, eu fiquei acompanhando uma família que perdeu o filho assassinado. A gente vai vendo pessoas doentes, etc. E nós estamos aí. Nós estamos aí, gente. Olha bem a graça da família, disso, daquilo. Aí você diz: ah, mas eu tenho condição, ah, mas eu tenho inteligência. Mas quantos com inteligência, quantos com até muito mais dinheiro do que você, estão penando, comendo o pão que o diabo amassou com o rabo e cuspiu para amolecer? E de repente você está aí numa vida que é: por que será isso? E talvez até diferenciada da sua própria família. Talvez você tenha irmãos, irmãs, sobrinhos, primos, que estão numa condição pior do que a tua. E nem assim às vezes a gente reconhece. Gente, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que fazer por merecer tudo isso que Deus tem feito por mim. Porque quantos estão no pior? É muito ruim a gente achar que todo mundo que está passando fome, que todo mundo que está aí na periferia, que está com isso, com aquilo tal, é castigo. E não é. E não é. Reconheço que tem muita gente rezando para o mundo acabar em barranco, para morrer encostado.
mas tem muita gente boa passando um pedacinho ajeitado, e de repente a gente está aí, tem cama, tem comida, tem amizade, tem família, tem tanta coisa, e a gente às vezes não faz por merecer, não é grato, a gente reclama, e às vezes até acha que Deus foi injusto. Olha bem, como seria o mundo se a nossa consciência fosse muito clara? Fui criado por Deus, Deus é quem me criou, Deus é quem me criou. E aí? E esse Deus que olha, e aqui não é só uma questão de crianças, né? Não é só uma questão, porque a gente também olha para a criança, é algo terno, né? Bonito, gostoso de você ver, né? Como que uma criança enche a casa, né? Eu lembro os meus pequenininhos quando chegaram, né? Gilbert, o Elbert, o Marcos, o outro, Ana Cláudia quando chegou, tinha 4 anos, só comia arroz, e um dia puseram no colo, eu falei assim, hoje você vai comer feijão com legume, tudo, e se você vomitar, nós acertamos depois. Só comia arroz, né? Hoje está lá aquela moçona. Então assim, que bom que é, mas a proposta não é essa. O que é? A criança não era contada. Lembra da multiplicação dos pães? Tantos homens, sem contar mulheres e crianças. Não era contado. O menino passava a fazer parte da sociedade a partir dos 12 anos. Antes disso, não. Então, esse Deus que acolhe, Jesus, neste relato de Marcos, é aquele que acolhe o que não é reconhecido, o que não é, né, coisa. E aí a gente pensa assim, será que eu também não estou nessa? Porque às vezes eu estou achando que eu estou merecendo muita coisa, mas eu estou no meio desses que Jesus está acolhendo por misericórdia, valorizando os pequenos, principalmente quando a gente lembra, todo santo tem passado, todo pecador tem futuro. Então às vezes em função, né, do acreditar que eu posso ser melhor, gente, inúmeras vezes, eu já vos disse, nós precisamos muito ler a Bíblia, muito, muito mesmo, mas tem muitos de nós que não precisariam da Bíblia para crer na misericórdia de Deus, bastaria apenas olhar para trás e ver de onde você saiu e aonde você chegou. O que você já passou na vida? Porque hoje está tudo muito bom, mas de onde vieram as coisas? Como que Deus foi cuidando de você? Como que Ele tem cuidado? E essa consciência, quando eu nada era, o amor de Deus me alcançou. São Paulo diz, eu era como um aborto, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para mim. Eu estava no retiro, quando esse compositor chegou, e ele indo para esse retiro, compôs essa música, né? Tua mão desceu sobre mim, e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nós somos esse povo, e hoje podemos reconhecer o amor, a gratidão, o poder de Deus. O nosso canto para a apresentação das oferendas.